Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal Cultura Crítica e Psicanálise. Em pleno Dia dos Namorados, viemos todos amar, debutar o nosso amor ao nosso maravilhindo namorado, né? O Sigmund. Então, estamos aqui, antes dos nossos encontros amorosos, praticando nosso encontro amoroso, porque psicanalista é um bando de gente polígama. Não necessariamente, estou brincando. Mas, enfim, né? O amor pode ser monogâmico, mas Freud em primeiro lugar. Dito isto, vamos aqui da onde a gente parou. No livro físico, na página 105, e no PDF, que eu vou compartilhar aqui. Deixa eu colocar o som, senão eu me esqueço. Tcharam! Estamos. Deixa eu ver se dá para eu colocar a gente desse lado. Não vai dar. Vou deixar aqui no cantinho. Estamos no PDF, a página 102. E começaremos agora. F. Os sentimentos éticos no sonho. Vai ficando cada vez mais animado isso daqui. Vocês vão ver, né? Então vamos lá. F. Os sentimentos éticos no sonho. Por motivos que só poderão ser compreendidos depois de se tomar conhecimento de minhas próprias investigações sobre o sonho, separei do tema da psicologia do sonho o problema parcial de saber se e em que medida as disposições morais e as sensações do estado de vigília se estendem até a vida onírica. A mesma contradição na exposição dos autores, que só podemos observar com desconcerto em relação a todas as outras operações psíquicas, deixa-nos aqui também perplexos. Com a mesma firmeza, alguns asseguram que o sonho nada sabe sobre as exigências morais, e outros que a natureza moral do homem permanece conservada também na vida onírica. Parece que recorrer à experiência de sonhar todas as noites não levanta qualquer dúvida a respeito da correção da primeira afirmação. Gessen diz, página 553, também não nos tornamos melhores ou mais virtuosos no sono. Ao contrário, a consciência moral parece se calar nos sonhos, na medida em que não sentimos nenhuma compaixão e podemos cometer os mais graves crimes, roubo, assassinato e morte com total indiferença e sem arrependimento posterior. Eu não posso deixar de ficar preocupado com os amigos de Gessen, né? Quando ele fala tudo isso, eu falo, nossa, os sonhos dele devem ser bem animados, né? Todos, de todos nós, mas assim, essa afirmação com tanta ênfase, não sei se eu convidaria ele para o Dia dos Namorados, o Gessen. Radstock, na página 146, cabe observar que no sonho as associações se desenrolam e as representações se ligam, sem que reflexão e entendimento, gosto estético e julgamento moral possam fazer qualquer coisa a respeito. O julgamento fica extremamente fraco e predomina a indiferença ética. Folkelt, página 23. Mas o que o sonho se desenrola de maneira particularmente licenciosa, como todos sabem, diz respeito ao aspecto sexual. Assim como o próprio sonhador se encontra extremamente despudorado e extraviado de qualquer sentimento e julgamento moral, ele também vê todos os outros e mesmo as pessoas que mais respeita em meio a ações que no estado de vigília ele se envergonharia de associar a elas, mesmo que só em pensamento. A oposição mais radical nesse caso são declarações como as de Schopenhauer, que em qualquer pessoa age e fala no sonho perfeitamente de acordo com seu caráter. R. P. Fischer afirma que os sentimentos subjetivos e as intenções ou os afetos e as paixões ficam evidentes na arbitrariedade da vida onírica, que as peculiaridades morais das pessoas se refletem em seus sonhos. Hafner, página 25. Fora as raras exceções, o homem virtuoso também será virtuoso no sonho. Fora, fora as raras exceções, 90%.
Um homem virtuoso também será virtuoso no sonho. Ele resistirá às tentações, ele se fechará ao ódio, aham, à inveja, à ira e a todos os vícios. Poxa, mas nem na vida a gente faz isso. Mas o homem em pecado, mesmo em seus sonhos, encontrará via de regra as imagens que ele tinha diante de si na vida de vigília. Shorts, página 36. No sonho está a verdade. Apesar de todo o mascaramento em nobreza ou humilhação, voltamos a reconhecer nosso próprio si mesmo. O homem honesto, mesmo no sonho, não pode cometer nenhum crime desonroso, ou, mesmo que seja o caso, ele ficará consternado como sendo algo estranho à sua natureza. Ele está correto, né, gente? Só lembrar que o homem correto, o homem honesto não existe. O imperador romano, que mandou executar um de seus súditos, porque esse tinha sonhado que mandou cortar a cabeça do imperador, não estava tão errado quando se justificou dizendo que quem sonha com isso deve ter pensamentos semelhantes na vida de vigília. É por isso que, em relação a alguma coisa que não pode ter nenhum lugar em nosso íntimo, também dizemos caracteristicamente: isso não me ocorreria nem em sonho. Geralmente, quando a pessoa diz que não ocorre nem em sonho, é porque ela sonha todos os dias com isso. Platão, ou não. Em oposição a isso, pensa que os melhores homens são aqueles os quais ocorre só em sonho o que os outros fazem acordados. 1914. Pfaff diz francamente, modificando um ditado conhecido: conte-me os seus sonhos por algum tempo e direi o que se passa em sua intimidade. Olha lá. Às vezes dá vontade de brincar daquele jogo, né? Tá quente, tá frio, tá quente, né? E vai, agora vai, né? É quase, né? O pequeno escrito de Hildebrandt, do qual já extraí tantas citações e que sua forma é a contribuição mais completa e mais rica em pensamentos para a investigação dos problemas do sonho que encontrei na literatura, situa justamente o problema da moralidade no ponto central de seu interesse. Também para Hildebrandt é uma regra estabelecida: quanto mais pura é a vida, mais puro é o sonho. Quanto mais impura é aquela, mais impuro é este. A natureza moral do homem persiste também no sonho, ao passo que nenhum erro de cálculo, por mais evidente que seja, nenhuma reviravolta da ciência, por mais romântica que seja, nenhum anacronismo, por mais cômico que seja, não nos ofenda, nem provoque nossa suspeita. Nunca perdemos de vista a diferença entre o homem, entre o, entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre a virtude e o vício. Por mais que se dissolvam durante as horas em que dormimos muitas coisas que nos acompanham durante o dia, o imperativo categórico de Kant, como um companheiro inseparável, está tão colado aos nossos calcanhares que não nos livramos dele nem mesmo dormindo. Mas esse fato só pode ser explicado justamente porque o fundamental da natureza humana, o ser moral, está muito solidamente estabelecido para tomar parte no efeito da agitação caleidoscópia, a qual a fantasia, o entendimento, a memória e outras faculdades da mesma espécie estão sujeitas no sonho. Página 45 e seguintes. Na discussão posterior sobre o assunto, surgem notáveis deslocamentos e inconsequências nos dois grupos de autores. Rigorosamente falando, para todos aqueles que são da opinião de que, no sonho, a personalidade moral do homem se desagrega, o interesse pelos sonhos imorais terminaria com essa explicação. Eles poderiam recusar a tentativa de responsabilizar o sonhador pelos seus sonhos, de inferir da maldade de seus sonhos uma moção maligna em sua natureza, com a mesma tranquilidade com que eles recusam a tentativa aparentemente semelhante de provar, a partir do absurdo de seus sonhos, a falta de valor de suas operações intelectuais no estado de vigília. Os outros, para os quais o imperativo categórico se estende também até o sonho, deveriam assumir sem restrição a responsabilidade pelos sonhos imorais. Poderíamos apenas desejar-lhes que seus próprios sonhos dessa espécie rejeitável não nos confundissem na apreciação, normalmente não aferrada,
de sua moralidade. Mas parece que ninguém sabe com segurança sobre si mesmo, se é bom ou mal, e que ninguém pode renegar Verleugnen, a lembrança dos próprios sonhosimorais. Pois, além dessa oposição, no julgamento da moralidade no sonho, aparecem esforços dos autores dos dois grupos para esclarecer a origem dos sonhos imorais, e desenvolve-se então outra oposição, dependendo de se a origem é buscada nas funções da vida psíquica ou em danos somaticamente condicionados desta. A força imperiosa dos fatos reúne, então, os defensores da responsabilidade, bem como os da irresponsabilidade da vida onírica, e se reunirem no reconhecimento de uma fonte psíquica particular para a imoralidade dos sonhos. No grupo, deixa eu ver, tem recados aqui. Irundi. Estou assistindo pelo placa de vídeo. Opa, tranquilo, tranquilo. Fiquem sossegados. Quem pode abrir a câmera, consegue abrir, ótimo. Quem não consegue, tudo bem. Tá? É, mas acontece, a internet cai, tem tudo isso. No mundo online tem essas coisas. Sejam todos muito bem-vindos e é isso aí. Bora quem? Boa tarde, desculpa pelo atraso. Imagina era quem. Entra a hora que consegue. A gente se joga no Freud mesmo. O trabalho é árido, né? Então, sem o importante é as pessoas conseguirem, quando elas puderem, entrar e participar e inferir. Esse é o nosso rolê. Sem, sem superegos. Podem ficar tranquilos. Aqui o superego não manda. Mandamos nós. Né? É, todos aqueles que defendem que a moralidade persiste no sonho poupam-se, sem dúvida, de assumir a plena responsabilidade por seus sonhos. Pois é, né? Pois é. Né? Aí está o pulo do gato. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para caber o texto. Hafner diz, na página 24, não somos responsáveis pelos sonhos, porque de nosso pensar e querer foi subtraída a única base sobre a qual nossa vida possui verdade e realidade. Precisamente por isso, nenhum querer ou agir no sonho podem ser virtude ou pecado. Olha mas que álibi, hein? Que coisa, não, né? No entanto, o homem é responsável pelo sonho pecaminoso. O virtuoso não. Na medida que ele o causa indiretamente. Surge para ele o dever, como na vida de vigília, de limpar moralmente a sua alma, muito especialmente antes de dormir. Eu acho legal isso. Pode parecer piada, mas não é. E eu juro que eu já ouvi isso de paciente em análise, e não de um só paciente, de vários. E em vários contextos diferentes, e invariavelmente eu acabo me segurando para não rir, e muitas vezes eu rio junto com o paciente, porque o paciente fala e ele já percebe aquilo que ele falou, e não tem como a gente não rir juntos, né, da situação. Quando o paciente diz assim, olha, eu não acho que eu pensei tal coisa, só se for inconscientemente. Falam, olha só, eu achei que era sobre o inconsciente que a gente conversava aqui, né? Se você está dizendo que é seu inconsciente, quem sou eu para dizer que não, né? E a gente acaba rindo, porque, bom, né? Não acho isso, só inconscientemente, né? E é muito legal, né? Tem até aquele meme, né, que diz, né? Não fui eu, foi meu inconsciente, né? É mais ou menos isso que alguns estão dizendo aqui, né? Eu não tenho culpa sobre meus sonhos. Não, não tem culpa nenhuma. Mas assim, o seu inconsciente é você, né? Era legal você se implicar nele, porque, enfim, né? Se você queria ter escolha, né? Pois é, não temos, né? O inconsciente somos nós. Não há o que fazer. É, é, não dá para fugir de si. Ou, quando dá, se chama sintoma, né? Hildebrand alcança uma profundidade muito maior na análise dessa mescla de recusa e aceitação da responsabilidade pelo conteúdo moral dos sonhos.
Depois de ter exposto que o modo dramático de figuração do sonho, ou seja, a compressão dos processos de reflexão, os mais complicados no menor lapso de tempo, e a desvalorização e a mistura, que ele também admite, dos elementos de representação no sonho, devem ser destituídos das aparências imorais do sonho. Ele admite que, ao negar a responsabilidade por pecados e culpas no sonho, está sujeito às mais sérias objeções. Quando queremos rebater da maneira mais firme uma acusação injusta qualquer, nomeadamente uma acusação que se refere às nossas intenções e atitudes, certamente utilizamos a expressão: isso não me ocorreria nem em sonho. Com isso, evidentemente expressamos, por um lado, que consideramos o domínio do sonho como o mais afastado e o último no qual responderíamos por nossos pensamentos, porque lá esses pensamentos se vinculam com a nossa essência real de maneira tão solta e frouxa que quase não podem ainda ser vistos como os nossos. Mas, quando nos sentimos levados a negar expressamente a existência de pensamentos como esses, também nesse domínio admitimos indiretamente, ao mesmo tempo, que nossa justificativa não seria perfeita se não chegasse até esse ponto. E acredito que aqui falamos, mesmo que inconscientemente, a língua da verdade. Ibid, página 49. Quem é que fala isso aqui? Eu estou achando Sabe? que é o último que ele falou aqui, que É o ele Rafa, é o Idelbran? sim, é isso, né? Uhum, Que ele fala que tem uma profundidade maior, né, e tal, e que uhum. se aproxima Pô, um isso, pouco isso mais. isso aqui é muito legal, né? Legal, né? Legal, Esse né? parágrafo. É legal como o Freud realiza e eu disse brincando, mas disse brincando super a sério, assim, né? Brincando porque é um trabalho de fôlego gigantesco, né? Vê-se pelo volume da coisa, né? Pelo catatal, né? Mas realmente a forma que a gente sempre está acostumado no mundo acadêmico a falar monografia, assim, monografia como uma coisa aparentemente menor, né? Do que uma dissertação ou uma tese. Né? Mas a monografia é uma forma, né? Uma forma de organizar um pensamento de maneira acadêmica, né? E é muito legal como ele organiza. O que ele está fazendo aqui tem vários nomes no mundo acadêmico, na área de biológicas, não sei se é levantamento bibliográfico ou escopo inicial, tem vários modos de chamar, mas pelo menos na teoria literária a gente chama isso de estado da questão, né? E também de fortuna crítica, né? Quando você vai fazer um ensaio acadêmico mais detido, né? Você vai para a fortuna crítica, né? Do seu tema. Então, sei lá, você está estudando, sei lá, na teoria literária, um tipo de romance de formação no Brasil do século XIX. Então, você vai fazer uma fortuna crítica de todos os teóricos da literatura, ou o máximo, ou os que você elege como interessantes, que abordam um aspecto daquilo que você está dizendo, né, para que você chegue ao ponto do estado da questão e reconheça em que pé esse assunto parou, para que a partir dali você possa colocar o seu argumento e que, se for suficientemente maduro, ele se torne uma dissertação, e se for não só maduro e exclusivo, como novo, uma abordagem nova, seria uma tese de doutoramento. Né? Então, assim, é interessante como o modo de organização do Freud, ele é metodologicamente muito acadêmico. E, assim, é um ótimo exemplo, assim, para quem quer um exemplo de trabalho acadêmico, a interpretação dos sonhos. Porque as outras obras do Freud, que a gente até vem lendo, tem todo um frescor, tem toda uma leveza, né? Pesado pra caramba, mas assim, mas tem toda uma coisa são ensaios, né? Ele não precisa dizer de onde vem, ele não precisa dizer para onde vai. Ele fala, vou falar disso, e ele sai discutindo e debatendo que o homem é uma máquina, né? Ele é uma metralhadora em estado de graça, né? Ele vai relacionando tudo e vai entre antropologia, biologia, sociologia, ele vai deambulando, né? Beleza, ele tem uma forma ensaística. Digamos que, no geral, o Freud parece, se eu não estou enganado aqui, haveria que se fazer um estudo detido. O gênero literário que o Freud costuma compor é o ensaio, né?
Mas aqui, no Interpretação do Sonho, não é exatamente um ensaio, me parece. Ainda que exista uma dimensão disso nele, mas o gênero aqui é da monografia, né? Ele está fazendo agora um grande trabalho de fôlego, de levantamento bibliográfico, para reconhecer o estado da questão, a fortuna crítica sobre sonho, na época dele, dos grandes pensadores da história sobre o sonho, fazendo um apanhado geral para daí levantar um problema, para daí, ou seja, a gente nem chegou, ele está só apresentando, ele está dando o mapa, ele está montando o tabuleiro do War, né? E isso assim, só que é impressionante, né? Ele vai por pensadores mais distintos assim, né? Da psicologia, da filosofia e tal, que muitos a gente nem conhece hoje, porque não são tão relevantes mais, mas na época dele quero acreditar que tinham grande relevância, né? E assim, é muito fôlego, né? Que a gente brinca no mundo acadêmico, é muito folegudo, né? O Freud por fazer dessa maneira, assim, é realmente um modelo de pensamento, uma, uma, uma coerência acadêmica, assim, exemplar, né? Só ver no chat aqui, o Edival colocou aqui o estado da arte, também, né? Mas as ciências sociais, né, Edival? Né? O estado da arte, o momento do trabalho que você vai fazer um levantamento né, do que está rolando, né? E é muito legal como ele faz isso, né? E daqui, Benji, eu acredito que ele continua com o que é Hildebrand, né? E aqui, continuando, aspas. De fato, não se pode pensar em nenhuma ação onírica cujo primeiro motivo não tenha de alguma forma atravessado a alma daquele que está acordado como desejo, Wunsch, apetite, Gelarte. Aí eu não sei porque ficou ruim a impressão, eu acho que é um A, né? Gelerte. Moção, Regung. E dessa primeira moção, caberia dizer, o sonho não inventou isso. Ele apenas o copiou e o estendeu. Ele apenas elaborou de forma dramática um tantinho de material histórico que encontrou em nós e colocou em cena a palavra do apóstolo: quem odeia seu irmão é um assassino. E, enquanto conscientes de nossa fortaleza moral, depois de despertar, podemos sorrir de toda a estrutura largamente desenvolvida do sonho vicioso. Aquele material que originalmente formou o sonho não oferece nenhum aspecto ridículo. Sentimos-nos responsáveis pelos erros do sonhador, não por toda a soma, mas sem dúvida por certa porcentagem. Em suma, se entendemos a palavra de Cristo nesse sentido dificilmente contestável, é do coração que provém os pensamentos maus. Então, dificilmente podemos nos defender da convicção de que todo pecado cometido no sonho leva consigo pelo menos um mínimo sombrio de culpa. Ibi de página 51. Nos germens e indícios de moções, mas que atravessam a nossa alma como pensamentos de tentação ao longo da vida, Hildebrand encontra, portanto, a fonte da imoralidade dos sonhos e não hesita em incluir esses elementos imorais na avaliação moral da personalidade. Esses mesmos pensamentos e essa mesma avaliação desses elementos fizeram, como sabemos, com que os piedosos e os santos de todos os tempos se acusassem de ser grandes pecadores. De maneira geral, sobre a incidência dessas representações em contraste, na maioria das pessoas e também em outros campos que não os da ética, certamente não existe nenhuma dúvida. Em certas ocasiões, elas foram julgadas menos seriamente. Em Spita, se encontra citada a seguinte declaração de Seller a esse respeito. Artigo Desorientação na Enciclopédia Geral das Ciências de Hersch e Gruber, página 144. Raramente um espírito, Geist, é tão bem organizado a ponto de possuir a qualquer momento o seu pleno domínio de representações, não apenas essenciais, mas também completamente grotescas e absurdas. Não interrompam repetidamente a marcha contínua e clara de seus pensamentos. Até mesmo os maiores pensadores tiveram de se queixar dessa escória de representações de tipo onírico, zombadoras e desagradáveis que perturbava suas reflexões mais profundas e seu trabalho de pensamento mais sagrado e sério. Aqui está no
no espírita, né? Tá. Uma luz mais viva recai sobre a posição psicológica desses pensamentos, em contraste a partir de outra observação de Hildebrand, de que, sem dúvida, o sonho nos permite, por vezes, um olhar nas profundezas e dobras de nosso ser que, no estado de vigília, permanecem para nós quase sempre fechadas. Só vou voltar um pouquinho aqui. Em Nota Cristal, em 1914, né, o Freud altera, né, 1900 para 1914, faz uma nota em 14, não é sem interesse saber como a Santa Inquisição tomou posição em relação ao nosso problema. No Tratatus de Officio Santissime Inquisitiones de Thomas Carena, edição de Lyon, 1659, encontramos a seguinte passagem: se alguém falar heresias no sonho, os inquisidores devem tomar essa ocasião para investigar como ele conduz a sua vida, pois costuma retornar durante o sono aquilo que ocupa uma pessoa durante o dia. Olha só, os inquisidores eram os psicanalistas que queimavam as pessoas, né? Por isso não eram psicanalistas, né? É, aliás, sobre essa questão da Inquisição, para quem gosta do tema, não posso deixar de recomendar, porque é uns, estamos nos Dias dos Namorados, é uma das grandes paixões do estudo da história. Eu acho assim que tem diálogos com Freud interessantíssimo. Tem um historiador chamado Carlo Ginzburg, que ele estudou por muito tempo rituais de bruxaria, feitiçaria e essas questões míticas, fazendo um trabalho de história, de historiografia muito em diálogo com a antropologia. E o Carlo Ginzburg tem um livro chamado O Queijo e os Vermes, que é muito legal, que fala justamente sobre essa questão dos autos de Inquisição a partir de um moleiro, né, de um dono de moinho, na Itália, na região do Friul, do século XVI, XVII, acho que XVII. E também tem um outro livro chamado História Noturna, né, que ele trabalha, e tem os Benandantes também, que é outro livro. Tem vários livros que ele trabalha com essas questões, e mais especificamente existe um livro do Carlo Ginzburg chamado Raízes do Paradigma Indiciário, se não me engano é o nome do livro. E o texto se chama não, não. O nome do livro é Mitos, Emblemas e Sinais. E o texto se chama Raízes do Paradigma Indiciário. Se for o contrário, tudo bem. Ah, e o nome da Rosa, sim, do Humberto Eco, sobre Inquisição, claro, do Bernardo Gui, né? Total, total. Não, é sensacional, isso mesmo. E tanto o filme, né, o livro, né, vale a pena ser lido. Eu costumo dizer que o melhor livro de história já escrito foi escrito por um filólogo, né? Ele era filólogo, né? Humberto Eco, né? Que é o nome da Rosa, porque ele escreve em forma de romance, mas tá cheio de eventos históricos reais, né? É um romance histórico com muitas passagens reais, né? E até na forma da ficção ele colocava questões históricas importantes, né? Como o suposto segundo livro da Poética do Aristóteles, que não se sabe se foi escrito ou não, né? E é sobre essa questão, né? Agora, o texto que eu falei do Carlo Ginzburg, que se chama Raízes do Paradigma Indiciário, é um texto muito legal do Carlo Ginzburg. Um dia a gente pode até ler aqui, talvez, porque para mim foi ali que eu entendi que eu estava enrolando para ser psicanalista, mas um dia eu ia voltar para a psicanálise, porque era muito latente, né, para mim. É um texto que ele explica como que o modo de pensar do crítico de arte, do crítico literário, do policial, do historiador e do psicanalista é o mesmo modo de pensar. E esse modo de pensar advém do modo de pensar que os humanos desenvolveram com os primeiros caçadores. Que o modo indiciário de pensamento, que é o que a gente usa inclusive na psicanálise, né, de ver indícios, de ver vestígios, o ato falho, o xiste, né, de ver detalhinhos desprezíveis, né, supostamente desprezíveis, como o sonho, que muitos relegam, que deixam às margens. E o Freud fala: não, não, vem cá, vamos pegar esse sonho que ninguém vê, que ninguém entende, traz aqui para mim, vamos ver esse negócio aqui juntos.
né? Esse jeito de pegar vestígios é o chamado pensamento indiciário, que é, antes de qualquer coisa, um pensamento venatório, né? Ou seja, que foi desenvolvido por humanos nas suas mais primitivas caçadas, né? No seu ato de caça, né? Ou seja, somos todos caçadores, de uma certa maneira. O Edival aqui colocando, que eu tenho certeza que o Edival gosta, conhece, como chama, o Carlo Ginzburg, né? Inclusive, eu tenho um livro autografado pelo Carlo Ginzburg. Toda vez que os amigos vêm em casa, eu escondo que eles querem roubar. O Edival colocou aqui pistas. E o Araquém, fala Araquém, tá aqui, mas fala você, fala você. É eu? Será que é eu? É, você mesmo. E aí, Tá. seja bem-vindo. Oi, Fábio. Fábio, eu queria que tu repetisse o que tu acabou de dizer sobre esse método de investigação que tu linkou com o método analítico, porque Uhum. eu fiz uma associação com o seminário da carta roubada do Allan Poe, porque ele meio que tira uma onda assim do delegado, porque o delegado, acho que ele não tem esse, por mais que a função dele seja o método investigativo, parece que ele perdeu isso aí, e o Dupan tem isso aí que tu acabou de falar. Essa foi a minha associação, eu achei interessantíssimo isso. Não, que legal que você trouxe isso, porque é sobre isso mesmo. Aquele raciocínio do Paul, do cara, do Pan, né, tirando onda com o delegado lá, porque ele tem um pensamento ali indiciário, ele vai atrás da carta porque ele consegue rastrear. Veja, é muito claro ali como ele é um caçador, né? Ele pega vestígios, ele pega indícios, e ele seleciona, ele organiza, ele elenca. É o caçador, né? Que sabe, olha, aqui passou, ele encontra fezes de um animal, ele sabe, olha, pelo cheiro e pela temperatura, falar, o caçador faz isso, claro que ele faz, né? Pelo cheiro, pela temperatura, ele sabe há quanto tempo esse animal teve aqui. Assim. Se vocês, quando vocês saem passear com o cachorrinho, né? Por mais que vocês tenham, sei lá, um Shih Tzu, né? O Shih Tzu é herdeiro do lobo. Aí você fala, meu cachorrinho come grama. Muitas vezes ele está comendo grama porque ele está farejando uma presa, porque na cabeça dele ele é um lobo. Aliás, no geral, quanto menor é o cachorro, mais ele acha que ele é um lobo mesmo, né? E ele pega aquela grama, ele come porque ele quer sentir o cheiro, né? Ele quer fazer uma análise ali no laboratório da língua do cachorro, do faro, que é muito poderoso, ele quer analisar para saber a que distância está essa presa. Porque ele está caçando. Eu sei que você acha que o seu cachorrinho inocente está saindo de casa para passear e fazer cocô. Não, ele está saindo para caçar. E você está levando seu predadorzinho para dar um rolê. E ele está lá no seu ato de caça, farejando, marcando território. É isso que a gente faz com o paciente. Que o paciente vai lá e fala: não sou eu, meu consciente, me conta mais. Não, não, pensei uma besteira aqui. Ótimo, me conte a sua besteira. É isso que você joga fora que eu quero que você traga aqui. Eu quero que você não fale, que a gente fale tudo que vier à cabeça. Teve uma vez eu fiz uma brincadeira, o paciente estava, fale o que vem à cabeça. O paciente estava pensando, eu parei e falei, isso o quê? Isso que você pensou. Óbvio que eu não sei o que o paciente estava pensando. Ele falou, nossa, sabe que você tem razão? Eu falei, ótimo, o que que eu tenho razão? Me traz, me diga, porque eu preciso dos seus restos, né, do Cazuza, né? Aspas e restos me interessam, né? Eu preciso dos seus vestígios, porque o inconsciente não vai se revelar, não vai se tornar consciente. O que eu preciso é dos vestígios. E são esses vestígios que eu vou dizer, que é o que o Dupin faz lá no Conto do Poe. E que o Lacan, que não é bobo nem nada e manja de literatura padedel, né? O Lacan é um teórico da literatura, linguista, tudo isso mais um pouco, né? Ele vai pegar, vai lá para o Conto do Poe, que é um dos nomes mais importantes da literatura moderna, e vai falar, isso daqui a gente precisa entender, para entender lá o repartitório, para entender cadeia de significação, porque é assim que é assim que funciona. Né? E esse texto, depois no grupo lá eu passo, eu vou achar o texto, eu passo para vocês em PDF, mas o texto é o texto do Carlo Ginzburg, um historiador italiano, maravilhoso. A mãe dele é a Natália Ginzburg, que é ganhadora de Nobel, inclusive, né?
O Carlo Ginzburg, ele escreve um livro chamado Mitos, Emblemas e Sinais, né? E tem um capítulo chamado Raízes do Paradigma Indiciário, e que ele mostra nesse livro como que o pensamento do crítico de arte, do pensamento do médico, o pensamento do detetive, do policial, né? O pensamento do psicanalista, são todos iguais e derivam do pensamento do caçador. Inclusive, se não me engano, é o último capítulo desse mesmo livro, ele faz uma análise do Homem dos Lobos, do Freud também. Tá? É muito legal como o Ginsburg ele gosta de psicanálise e ele vai trabalhar, inclusive ele destaca, não vou dar spoiler aqui, porque o Freud se esquece de um detalhe da vida do menino, do Homem dos Lobos, ele se esquece de um detalhe da vida dos Homens dos Lobos, e ele traz esse detalhe para repensar o Homem dos Lobos. Só que, óbvio, ele não está preocupado com a interpretação psicanalítica. Ele é um historiador, ele está preocupado com outras questões, né? O raciocínio, a base do raciocínio é o mesmo, mas onde ele quer chegar em outro lugar. E daí ele lança a mão disso para construir o raciocínio, né? É muito legal. A Renata qual livro eu estou falando, é isso que eu disse aqui, né? O Mitos, Emblemas e Sinais. O Edival, lembrei também da noção de vestígios e traços de Derrida no campo da história. Ah, sim. Derrida é outro que gosta muito de psicanálise também, né? Assim, bom, quem não gosta, bom sujeito não é. Né? Certo. Araquém respondi? Sim, é isso. E o Freud está fazendo isso a todo momento, né? Aqui, ele está fazendo. Vamos trabalhar com sono, com sonho. O que ele está fazendo? Vamos pegar todos os vestígios, né, que chegam para a gente aqui de pensamento sobre sonho e vamos se alimentar deles. E daí, daqui a pouco, vocês vão ver, ele vai estar fazendo análise de um sonho. Ah, armados de todas as pistas que nós encontramos aqui, vamos debruçar em um sonho e vamos caçar o que a gente busca. É um caçador, né? Daí, eu vou dar um spoiler aqui do texto do Ginsburg. Ele fala: quando você vai para o Sherlock Holmes, como é que quem é o ajudante do Sherlock Holmes? É um médico, que é o Dr. Watson, né? Por quê? Porque detetive médico, né? É, 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 a pesquisa, esse lado detetivesco e esse lado médico é a base, por exemplo, da psicanálise. Legal, né? Interessante, né? Vale a pena, viu? Vocês tomem cuidado quando eu falar de Carlo Ginzburg, porque eu gosto demais do Carlo Ginzburg, assim, eu sou devoto do Carlo Ginzburg. E, Fábio, e Oi? é interessante também como todo esse apanhado de autores, para entrar no trabalho do sonho, já começa a formar a ideia de inconsciente que ele vai desenvolver, né? É, E todos eles colaboram também com isso, né, de uma certa forma. Aquele descontrole, aquele local onde a censura tá afrouxada, né? Um local onde a gente onde é de difícil acesso, né? sim, sim. É, 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 é legal, né? Como ele vai subverter, né? Ele vai realmente. Ele vai pegar um pedacinho de cada um, né? É engraçado, como não sei como é que funciona para vocês. Eu vou lendo os autores que ele vai citando, e eu fico pensando, eu fico na torcida, né? Uh, quase, agora vai, não, né? Parece que gera até uma tensão, né? Você fala, não, agora não vai chegar, não, não, não ainda. Tem mais um outro que fala, tá bom, vai, Freud, fala. Não, não, mas é que tem um outro, né? Você fala, mas o que que você tá fazendo? O que que você está enrolando, né? Por que que você está fazendo isso? E é uma leitura árida essa que a gente está fazendo, né? Ler a interpretação dos sonhos cansa. Porque você fala, nossa, Freud, né? Todo mundo fala como é que é, vai logo ao capítulo 6, não lê a interpretação dos sonhos inteira, porque o que interessa. Não, mas é que entender o percurso que o Freud faz, porque o percurso de construção do livro, a interpretação dos sonhos, é o percurso que a gente faz ao interpretar o que nos diz o paciente. Porque a gente escuta o paciente como sonho, né? Porque quando o paciente fala 6, a gente escuta 6, escuta meia dúzia, escuta o 9, que é de ponta cabeça, né? E a gente escuta mais um pouco, porque a gente sabe que ali tem cadeias de significação que estão sopa de letrinhas, que estão ali se conectando.
né? Nas suas sinapses, né? O Araquém colocou aqui o nome do livro, né? Mitos, emblemas, indícios. Ah, tá. Essa tradução da Gedisa está aqui como mitos, emblemas, indícios, morfologia e história, do Carlo Ginzburg. Não como sinais, mas como indícios, porque se eu não estou enganado, essa tradução da Gedisa é de uma editora portuguesa, né? De Portugal, né? No Brasil, esse livro, ele tem... eu conheço da Companhia das Letras. E daí tá como mitos, emblemas e sinais. Mas, bom, português é português, né? E, enfim, dá para. Mas a gente acha fácil em PDF, assim, na internet. E é super compartilhável, assim. É bem interessante esse livro. Vamos mais um pouquinho? Kant revela esse mesmo entendimento em uma passagem de sua Antropologia, quando diz que o sonho, sem dúvida, está aí para colocar a descoberto nossas disposições ocultas e para nos revelar não o que somos, mas o que poderíamos ter nos tornado se tivéssemos tido outra educação. Ou seja, o Kant, ao falar de sonho, cria o multiverso, né? Na verdade? Radstock, 1879, página 84, afirma que o sonho frequentemente coloca a descoberto aquilo que não queremos admitir e que por isso é com injustiça que o tratamos como mentiroso e enganador. J. E. Erdmann declara: Nunca um sonho me revelou o que se deve pensar de um homem, só o que eu penso dele e como me sinto em relação a ele. E isso foi o que eu já aprendi algumas vezes com ele, para minha própria grande surpresa. J.H. Fichte tem opinião semelhante. O caráter de nossos sonhos acaba sendo um espelho muito mais fiel de nosso ânimo geral do que o que aprendemos através da autoobservação no estado de vigília. 1914. Certas observações nos chamam a atenção para o fato de que a emergência desses impulsos alheios à nossa consciência moral não é senão análoga à disposição do sonho, já conhecida por nós sobre outro material que falta na vida de vigília, ou desempenha nela um papel mínimo. Observações como a de Benini, Sette nossa implicazioni che é italiano, suffocati, spenti, blá, 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 vamos tradução. Algumas de nossas inclinações que acreditávamos sufocadas e extintas há muito tempo, uia, está chegando, se despertam, paixões antigas e sepultadas revivem, coisas e pessoas em que não pensávamos mais aparecem diante de nós. A Madrugada dos Mortos, ou vide Thriller, Michael Jackson, 1985. Né? Quem na época viu o clipe sabe que é inesquecível, né? Esse é o terror da volta dos mortos, né? Da volta dos mortos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, né? Do retorno do recalcado, né? E por aí vai. E a Folkelt, mesmo representações que adentraram a consciência desperta quase que despercebidas e que talvez nunca mais tenham sido retiradas por ela do esquecimento, costumam com muita frequência anunciar ao sonho sua presença na alma. Página 105. Enfim, aqui é o lugar de nos lembrarmos de que, segundo Schleiermacher, já o adormecimento é acompanhado pelo surgimento de representações, imagens involuntárias. Como representações involuntárias, nos autorizamos a reunir então todo esse material de representações cuja presença nos sonhos imorais, bem como nos sonhos absurdos, desperta o nosso desconcerto. Uma diferença importante reside apenas no fato de que as representações involuntárias no domínio moral se deixam reconhecer como oposição ao nosso sentir costumeiro, ao passo que as outras só nos parecem estranhas. Até agora não se deu. Nossa, eu vou até voltar aqui, bem legal isso aqui. Então, vai esquentando. Uma diferença importante reside apenas no fato de que as representações involuntárias no domínio moral se deixam reconhecer como oposição ao nosso sentir costumeiro, ao passo que as outras só nos parecem estranhas. E se a gente for pensar no que quer dizer estranho para Freud, lá no texto do Unheimlich, o estranho, né? Aí mais interessante fica ainda, né? Mais estranho fica, né?
Até agora, não se deu nenhum passo que nos possibilitasse suspender essa distinção por meio de um conhecimento mais aprofundado. Que significado tem, então, o surgimento de representações involuntárias no sonho? Que conclusões podem ser tiradas para a alma desperta e para a alma que sonha sobre essa emergência noturna de emoções éticas contrastantes? Não sei vocês, chega a dar uma raivinha quando a gente lê o Freud, que ele fala, pô, o danado sabe a resposta, mas ele fica cozinhando o galo, né, como a gente diz, né? Ele sabe, né, mas ele vai construindo, né? É um noveleiro, né? O Freud é um novelista. Freud é um novelista. Ele é um sem vergonha. E aqui devemos registrar uma nova divergência de opiniões e outra vez uma distinção no agrupamento dos autores. Ele faz MMA de autores, né? Põe os autores no octógono, né, para brigar. Ao pensamento de Hildebrand e de outros representantes de seu ponto de vista fundamental, certamente não podemos dar continuidade em qualquer direção, a não ser dizendo que também no estado de vigília é inerente às moções imorais, certa força que, na verdade, está inibida para avançar até o ato. E que no sono falta algo que, agindo como uma inibição, impediu-nos, Nossa Senhora, segunda tópica, ele está aqui, impediu-nos de perceber a existência dessa moção. Assim, o sonho mostraria a verdadeira essência do ser humano, mesmo que não inteira, e faria parte dos meios de tornar acessível ao nosso conhecimento o interior escondido da alma. Só a partir dessas premissas, Hildebrand pode atribuir ao sonho o papel de advertir que chama a atenção para os prejuízos morais de nossa alma, assim como ele pode, de acordo com os que concedem os médicos, também anunciar à consciência males corporais até ali não percebidos. E também Spita não pode estar sendo guiado por outra concepção quando assinala as fontes de excitação que, por exemplo, afluem à psique e consolam o sonhador dizendo que ele terá feito tudo o que está em seu poder se tiver levado no estado de vigília uma vida rigorosamente virtuosa e se tiver se esforçado por reprimir os pensamentos pecaminosos tão logo eles lhe ocorram, não os deixando amadurecer e passar ao ato. Passagem ao ato. Já está aqui o conceito de uma certa maneira, né? Segundo essa concepção, poderíamos caracterizar as representações involuntárias como as que são reprimidas, unterdrücken, durante o dia, e deveríamos necessariamente ver em sua emergência um fenômeno psíquico legítimo. Fico pensando aqui uma coisa, não sei como que é para vocês, mas para mim é surpreendente. Sabe o que me surpreendente? Fazendo aqui nesse Dia dos Namorados, declaração ao grande namorado, segundo Freud, que é o seguinte, cara, ele está escrevendo a interpretação dos sonhos. Ele está nas margens da primeira tópica. Ele não inventou a segunda tópica. Pô, o superego está aqui. Então, assim, ele inconscientemente já sabia que ele ia inventar a segunda tópica, porque a impressão que dá é de uma coerência tão poderosa, psicanaliticamente falando, que assim, a gente veio, né? Vamos lembrar aqui, fazer um estudo genealógico do nossos encontros de sexta. A gente veio do último Freud. A gente veio do Freud sociológico, do Freud do totem e tabu, do Freud de Moisés e monoteísmo, do Freud como é que é, do futuro de uma ilusão. Por alguns momentos, parece que o Freud escreveu tudo aquilo que a gente já leu e agora começou a escrever a interpretação do sonho, mas não. Isso daqui está 30 anos antes. Isso daqui está 30 anos antes de Moisés e monoteísmo. Mas o retorno do recalcado estava aqui solto por meio aqui já. Né? E para mim isso é assustador. Né? Esse homem tem pacto com o cão. Né? Porque, entende, né? Óbvio, por favor, não me chamem de herege a essa altura da sexta-feira. Dia dos Namorados, perdoem-me. Mas, uau! Uau! Sim, né? O homem já estava. Freud já era Capitu, sabe aquela cena maravilhosa do Machado de Assis que ele fala a Capitu velha estava dentro da Capitu nova como a fruta dentro da casca, não é?
para mim é algo impressionante, assim, que faz falar, por isso que eu gosto desse homem, rapaz. Entendeu? Por que isso que esse homem é foda? Porque, caramba, velho, como que você tá falando isso já? Não é? Eu me impressiono com isso. Fábio, Fala, veja. pô, eu sempre que eu tô agora, mas ainda eu sempre penso nisso. Incrível, né? Engraçado. Parece que ele, assim, ele fala desse palco inconsciente, ele entende isso como esse local é, do sujeito inconsciente, que ainda esse sujeito é mais o Lacan, né? Mas nesse sentido assim de que existe esse esse sujeito ali que é livre da censura, onde está todos os desejos, que está se manifestando no sonho, né? Nos atos falhos, se manifestando no dia a dia, com angústia, tudo está aqui. Só que a impressão que está é que ele, vamos dizer, ainda não formulou aqueles conceitos, né? Mas é incrível como ele está aqui. Ele está aqui dentro, É, exatamente como ele é lá na frente, né? É incrível isso. Ele está aqui dentro. Freud está dentro disso é o cara toda hora. bruxo. Só que aí ele vai lapidando, né? Mas ele não sai daqui, desde daqui até lá. Ele está lá e É. está aqui, está aqui, está lá. Só que a gente vai ver a evolução, né? Cara, não tinha. Nessa época aqui não tinha pulsão de morte. Não tem além do princípio do prazer. Né? Assim, é muito doido isso, assim. É muito. Chama muito atenção como que alguém que. Esse é o livro, assim, inaugural, teve reflexões anteriores, mas esse é o marco, é o começo, né? É o início do jogo. Porra, caramba, caramba, né? É algo assim muito poderoso, né? Muito poderoso. Mais um pouquinho aqui. De acordo com outros autores. Opa, fala aí, Iraquém, fala aí, fala aí, fala aí. Oi, Fábio. Não, Fábio, o que tu me fez pensar agora, e que já há algum tempo eu tava pensando, é a questão da religião, cara. E Ah, que daí, e daí talvez, né, trazendo um pouco do Humberto Eco ali, que ele fala da questão do riso, né? Que ele traz como se, da maneira como eu entendi, é que se tu não tivesse medo, né, de Deus, né, não teria por que Deus existir. E aí, pensando no que tu tá falando e trazendo aqui, e que talvez, né, pois o Freud, ou saber se ele realmente já tinha o aparelho ou o esquema todo pronto, né, que talvez a única coisa que castrasse isso ou que reprimisse isso e falando de ética e moral, e vindo dos filósofos talvez anterior, que é a castração mais antiga, é a religião. É a religião. não, muito legal você lembrar dessa. Tem até aquela a fala no final, né? Que tá ele, tá o monge lá, né? Estão os dois, né? O Guilherme de Baskerville e o Adson, né? Indo atrás do venerável Jorge, né? Do Venerable York, né? E eles estão lá Isso, gritando na biblioteca, né? isso. E, e é muito legal porque é isso mesmo. Assim, vamos pensar que o riso, né? O riso é essa dimensão do xiste, né? Do xiste, da brincadeira, essa dimensão satírica, né? O onírico, né? O sonho, ele tá nessa dimensão satírica, né? Que é uma dimensão de profanação, né? Realmente, né? Como é que você vai acreditar no sagrado se você puder rir? Né? Daí da importância do riso, né? A importância do riso, sei lá, o Dunker tem com o Tebas lá, tem o livro lá, como é que é? O palhaço e o psicanalista, né? Como é que é? Tá ele aqui. O palhaço e o psicanalista do Dunker, né? É, essa dimensão, no livro Psicanálise e Ética, né? A Maria Rita Kell, ela conclui o livro, né? Falando da dimensão da arte, né? Que ela vê que na dimensão do trabalho da psicanálise, assim, que é uma das maneiras mais interessantes de se pensar no destino da pulsão e das suas sublimações possíveis é a arte, né? A arte como saída
mais humana, né, possível, né, a criatividade, a arte, né, e dentro disso a possibilidade do humor, né? Quem que é o Daniel Cooperman? Quem que tem eu tenho em algum lugar esse livro aqui e preciso voltar a relê-lo. Eu acho que é o Daniel Cooperman, não lembro quem que é que trabalha com o riso, né, em análise e tal, a possibilidade do rir, né, da criatividade e é sensacional mesmo. E só para ir para essa coisa do Nome da Rosa que você trouxe, que eu sou apaixonado pelo Nome da Rosa também. Acho que é um livro maravilhoso, um filme sensacional. É muito legal que o Humberto Eco é tão danado naquilo que ele fez, que assim, o Aristóteles escreveu mesmo, né? A poética, né? A arte poética, a ars poética, que é o primeiro livro de teoria literária por excelência, é o Arte Poética do Aristóteles, né? Base para o Freud aqui também, né? Freud, Aristóteles e tal. Só que ele escreve a arte poética, do que ele fala? Ele fala das tragédias. E daí ele fala que ele pretende, mais para frente, falar das comédias. Só que nunca se encontrou um suposto segundo livro da poética, do Aristóteles. Isso é o real, né? Nunca se encontrou. E daí todos os historiadores têm um consenso que, bom, ou o Aristóteles nunca escreveu, ou ele escreveu e, mano, isso se perdeu em incêndios de bibliotecas, em guerras, porque né, um monte de livro se perde, né? A carta de Pero Vaz de Caminha estava na Torre do Tombo, que sobreviveu ao terremoto de 1700 e coisa lá em Portugal. Né? E tem muito como se perde, na Biblioteca de Alexandria, que pegou fogo, Cartago, que foi, que foi destruída, né? As bibliotecas se perdem, né? Anteriores à própria invenção do livro como objeto, né? Que estava aquele rolo anterior e tal. Então, assim, o Humberto Eco ele faz um romance para escrever a história de um livro que realmente a gente não sabe se foi escrito ou se não se perdeu na biblioteca. Ele dá uma hipótese. Foi queimado, né? Quando o Sean Connery foi correndo atrás. E é impressionante como o Humberto Eco ele vai num ponto assim de que é, é, talvez a nossa memória, e o Benjamin vai lembrar de muitas discussões que a gente teve esse semestre aqui lá no IB, né? Talvez a nossa memória seja uma construção e talvez a gente nunca saiba do que realmente aconteceu e a gente precisa preencher lacunas com fantasia mesmo, porque a gente somos seres de fantasia. A gente escolhe se a gente faz fantasia em forma de sintoma ou se a gente faz fantasia em forma de arte, né? E é incrível como essas fantasias, que isso que não ocorreu, que na realidade é uma lembrança encobridora, é uma É, fantasia dentro de uma lacuna, se torna definitivo para o nosso, né, sim. para o nosso segmento no resto da vida. A gente precisa dizer de si, precisa simbolizar, né? Precisa. Daí é pedir que o paciente fale, né? Como você chama isso? Eu gosto muito de fazer isso. Sessão, chegar para o paciente e falar, o paciente chega num lugar super legal, que a gente poderia falar, sei lá, nossa, que linda perlaboração. Mas como é que você chama isso que você fez? Ah, eu chamo de nova mudança. Ah, que legal. Que nova mudança bonita você teve. Né? E é legal que seja o nome dele, né? Como que o paciente chama aquilo? Para que ele construa o seu caminho, né? Esse caminho de travessia, né? Isso é muito louco, né? Como funciona por aí para a gente, né? Just- E muitas vezes, por exemplo, aquilo ocorrido, aquele sentimento de abandono, aquela rejeição sentida, muitas vezes não aconteceu, né? É. Aquilo que marcou na infância, aquilo foi uma fantasia, a Aham. partir de uma ideia, de uma palavra, de uma coisa que foi para um local ali que virou um monstro, né? E que deu abertura para uma série de formações de angústia, né? Uhum. Doido, né? Falar a quem? Eu fui buscar aqui um pouquinho atrás aqui, que ele diz assim, ó, citando Freud, com a mesma determinação com que uns asseguram que o sonho nada sabe das exigências morais, outros garantem que a natureza moral do homem também se conserva na vida onírica. E aí eu fiquei pensando, mesmo a gente dormindo, ainda a gente tem a moral ali ativa, implicada,
né? E atuando ali, né? E quando tu estava falando ali, eu fiquei pensando assim, quando que as pessoas, não vou dizer o analisante, vamos pensar as pessoas, quando que elas podem mostrar quem realmente elas são e os seus instintos, suas pulsões, o inconsciente, se a vida vai nos regrando, vai nos dizendo o que a gente pode, como a gente pode, é literalmente dizer como a gente pode gozar, né? Então, como é que a gente mostra o nosso jeito de gozar, né? Realmente, se a vida vai moldando, assim, né? Por isso que eu pensei, a moral e a igreja, eu acho que ela já vem moldando os seres humanos há muito tempo, assim, né? E o Freud, como um bom religioso e numa família religiosa, a igreja está atuando ali, literalmente, né? Assim, isso que você está falando assim, entra muito naquilo que a gente viu lá e no futuro de uma ilusão, né? É sobre assim, o Freud ele tá nessa questão de que, olha, a religião é uma das principais formas de sintoma do eu, que é um sintoma. O eu é um sintoma, né? Então, é, o que é essa frase, se não me engano, é do Marx, né? O Marx que fala o que é o inferno se não ameaça, o que é um paraíso se não um suborno, né? E o Freud coloca na chave de que a religião é a continuidade dessa dimensão infantil em busca de um pai, né, que deveria estar lá, e o Freud dá aquela cutucadinha e fala, ó, então, mas não tá. E, e daí dá para ser religioso? Aí as pessoas religiosas precisam responder essa questão, né? Como é que você vai lidar com essa consciência né, de estar sozinho e estar imerso numa ritualística, numa cultura, e que já disse aqui várias vezes, porque o nosso curso começa dos nossos encontros aqui pensando nessa questão da religião mesmo, né? E que eu sou um ateu religioso, né? Eu gosto demais de religião, acho uma manifestação cultural maravilhosa. Eu tenho aqui Bíblia, Alcorão e li, viu? Gosto, mas, né, budismo, mas ao mesmo tempo, como lidar com essa consciência dessa crítica, né, dessa fantasiação? Agora, e aí, a gente vai viver sem a fantasia? Como que a gente lida com isso? Né? Não sei, não sei. Fábio, tem também a ideia do futuro de uma ilusão de que a religião tampou no desamparo, né? Sim, claro, né? Né? Agora, Aquela, a então, partir a é, partir da ideia de que a gente, se a gente for obediente, né? Se a gente fizer a coisa certinha é, e, e de uma certa forma, né? Seguir os preceitos ali da religião, a gente vai para um lugar bom, um é, paraíso, né? E que a terra ela é ruim e que a gente vai para um lugar bom e tal. É isso que Nietzsche também combate, né? é, Então essa ideia da religião ela tem e ela é muito perigosa porque ela lida justamente com coisas que a ciência não explica. Por exemplo, de onde viemos, o que que é a ânima, né? O que anima a uhum. carne. Então isso daí dá brecha muito grande para manipulação, né? Sim, Para manipulação de grandes pessoas mal intencionadas, né? Então, ele tenta abrir o olho para o que é um desejo infantil de desamparo e o que a gente está fazendo realmente com a religião. e é aquilo, né, Bad? Não vai. Ah, mas então não vou ter religião porque eu aguento o desamparo. Tá bom, mas e para amortizar seu desamparo, que outra fantasia você vai pôr no lugar? Não vai ter. Não vai ter nada. Não vai ter amor, não vai ter paixão, não vai ter arte. E aí? Né? E como é que o que que a gente vai fazer? Né? O que que a gente faz com isso, né? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O que que você faz com isso, né? Eu pensei na fala do colega Benjamin, que ele falou que a religião tampona, né,
o buraco ali, enfim, da castração. E eu fiquei pensando, e o capitalismo ele vem e diz e reforça o narcisismo que a Claro. gente consegue, né? Que a gente... E Sim. aí eu fui um pouco mais à frente e eu pensei na tecnologia e na inteligência artificial, porque ela reforça ainda mais, porque é num estralar de dedo, e não é nem um estralar, é num toque na tela, tu tem o que tu quer, tu não precisa ir na loja, tu, Uhum. tu compra por ali, tu, tu, enfim, né? Tu faz tudo com um É. toque na tela. Pronto, estamos salvos. Mas não, né? Olha, por que que a gente não está salvo ainda, né? Mais uma vez estão nos salvando e a gente não está salvo ainda. Nossa, a gente deve ser muito ruim de salvar mesmo, não? Porque a gente nunca está salvo. Olha que curioso. Bom, aí não, não, mas na próxima vai. Talvez seja isso, né? A vida seja um imenso, na volta a gente compra, né? Talvez a gente devesse entender que a mãe está falando. Na volta a gente compra e não vai rolar, né? Talvez, talvez seja esse o papel da analista, né? De ser a mãe suficientemente boa para falar. Na volta a gente compra, né? E é isso, né? Falando aí na volta a gente compra, vou dizer que na volta a gente compra e ficamos por hoje. Olha lá, né? Paramos aqui, de acordo com outros autores. Alguém está com um livro físico aí para saber onde é que a gente está? Ah, mas dá para ver aqui, né? 111. 111? Maravilha. Então, no próximo encontro, vamos a 111, 111 e aqui 108 e ficamos para o próximo encontro. Ah, vou tirar a carinha de vocês aqui. Que legal. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham vibrado no Dia dos Namorados e espero que vocês agora, né? Vocês, nessa nossa relação multigâmica, vocês tiveram com o grande amor de nossa vida, que é o Freud, e agora a gente vai para as nossas outras paixões. Abraço, gente. Valeu, até semana que vem. Obrigado.